Estamos dando início a mais um Jornal AG News ao vivo para o nosso querido telespectador, informando que estamos ao vivo no nosso canal 141 AGTV, na maior plataforma de TV streaming, a Soul TV. Basta você baixar o aplicativo Soul TV no seu celular ou na sua TV Smart da marca LG ou Samsung e vivenciar a experiência da TV aberta do futuro, pois você tem o comando no controle da sua televisão. Troca de canal, coloca o número 141 e assiste a nossa programação em tempo real. Somos uma emissora com conteúdo 24 horas por dia e todas as terças e quintas ao vivo ao meio-dia e com reprise nos outros dias. Informando que também todos os dias às 20 horas da noite você acompanha a programação do nosso Jornal AG News. E hoje nós teremos no nosso primeiro bloco o convidado especial, nosso querido advogado, doutor Alexandre Lopes, advogado desportista. É uma referência nesse ramo, nessa atividade, e nós vamos trazer muitos conteúdos aqui com a presença do doutor Alexandre. Depois nós teremos o novo episódio da Diorlinda Viborosa, que vem cantando as telinhas, pois ela descontrai. Ela realmente faz com que a programação se torne realmente uma programação divertida, descontraída. O nosso jornal não é um jornal tradicional. Nós temos um jornalismo trazendo um conteúdo e trazendo oportunidades para o nosso telespectador. Então, a gente traz diálogo, bate-papo, traz convidados, trazendo inovação, tecnologia, empreendedorismo, sempre no nosso primeiro bloco. Aí tem os episódios da Diorlinda, tem também informações sobre tudo que está acontecendo nas dicas AG, temos também os esportes, que é fundamental. Nós temos os meus comentaristas de esportes, Fausto Grezano e Ernest, e hoje teremos também o nosso querido doutor Alexandre como um torcedor. Ele vai trazer um pouquinho do lado dele como torcedor com o que vai surgir de bate-papo, que está fervendo, gente. Muitos jogos que já se passaram, o público está fervendo. E depois temos o clima-tempo, para que você possa se programar com esse nosso clima que tem oscilado bastante. Então, e também vem novidades por aí, que hoje estaremos falando do novo programa que estreia nesta quinta-feira, dia 20 de junho, às 19 horas, estreia na grade da programação da GTV o programa Conversando Negócios com Marta Sarmento, um programa que vai trazer muito movimento para o nosso telespectador. Tenho certeza que você vai gostar, porque vai trazer muito universo feminino de negócios, muitas oportunidades para que o telespectador conheça aí e se interaja cada vez mais na nossa programação. Então, muito ansiosa, tenho certeza que você vai gostar, porque Marta Sarmento vem trazendo muitas surpresas, muitas entrevistas inusitadas aqui para o telespectador. Bom, e nós vamos ter também, na quinta-feira, nós teremos os comentários, as informações do mundo dos esportes, das lutas, com o Pelé MMA, que vem enriquecendo a nossa programação com a nossa querida jornalista Jéssica. Então, vocês já viram que o Jornal AG News é repleto de conteúdo para o nosso querido telespectador. Então, vamos dar início hoje com o nosso querido convidado, doutor Alexandre Lopes. Seja bem-vindo, doutor Alexandre. Olá, André, muito obrigado. Uma ótima jornada para nós hoje, porque eu tenho esse convite duplo de participação. E um ótimo dia a todos que estão nos assistindo, especialmente. Além de um convidado com muito conteúdo, como uma referência no direito desportivo, já conquistou os nossos comentaristas, porque eles adoram a presença do doutor Alexandre. Então, já ficou aqui presente para trazer a sua opinião também como torcedor aqui no diálogo dos comentaristas. Então, Tentarei. Eu tentarei superar as expectativas dos nossos dois comentaristas. Então, vamos lá. Doutor Alexandre, nós temos aqui uma matéria
importante para a gente poder trazer para o telespectador um esclarecimento com mais propriedade com a vossa presença. Eu vou trazer aqui a leitura deste texto que saiu essa nota. Novo clube e só 2 estádios quitados. O que aconteceu com as arenas 10 anos depois da Copa? Castelão lidera ranking de utilização. Não, acho que não tem a ver esse, né? Não. O destaque é essa primeira pergunta. Novo clube e só 2 estádios quitados. O que aconteceu com 10 anos depois da Copa, doutor Alexandre? Vamos tentar fazer um exercício de memória, porque a Copa do Mundo, ela se iniciou de forma formal, digamos, em 2007, quando houve a escolha do Brasil como país sede, através da eleição, que é realizada normalmente em um congresso da FIFA. E naquela reunião, naquele congresso, o Brasil foi escolhido e já naquele momento formalizou o seu comprometimento através de um documento que se chama, eu até tenho ele aqui anotado para não cometer nenhum equívoco, que se chama Matriz Garantia Master, que o governo brasileiro assinou em 2007. Portanto, desde aquele momento, o Brasil já se comprometeu, principalmente, em oferecer a estrutura compatível de disputa da Copa do Mundo. E o que é a estrutura compatível? O que nós conhecemos como os instrumentos ou os estádios de futebol, ou modernamente intitulado como arenas. Diante desse compromisso, foram feitas várias movimentações de ordem normativa que culminaram com a Lei Geral da Copa. Não sei se tu te recordas disso, André, que ela foi, inclusive, institucionalizada em 2012, ou seja, 2 anos antes do início da Copa do Mundo. Naquela lei, que inclusive ela teve um caráter transitório, porque ela teve como seu objetivo regular os 2 grandes eventos que nós sediamos naquela época, 2013 a Copa das Confederações e 2014 a Copa do Mundo. Então essa lei ela regulou toda a matéria que envolveu a realização da Copa do Mundo, entre elas a construção dos estádios, porque foi uma ação articulada do governo enquanto União de vários ministérios. Então, vários ministérios ficaram envolvidos naquela produção desse grande evento, e a Lei Geral da Copa foi a que norteou todas as ações do governo. Houve, à época, uma pequena discussão entre a FIFA e o governo no que diz respeito à quantidade de estádios, ou o número de estádios. Inicialmente, a FIFA colocou que seria o bastante a construção de 8 estádios, ou que o Brasil proporcionasse 8 estádios, ou 8 arenas para a disputa do campeonato. O governo federal, por outro lado, decidiu por oferecer ou construir, ou, digamos, oportunizar ao Brasil, ao povo brasileiro, 12 arenas, ou 12 estádios, com diferentes objetivos. Tanto é verdade que nós temos estádios em estados que não possuem uma disputa ou uma competição do futebol com muita profusão, ou seja, com muito destaque ou com muito enfoque, inclusive, da mídia. Foi o que aconteceu à época. Então, foram construídos 12 estádios. Essa matéria que tu trouxe como a base da nossa conversa, ela apanhou o que, em primeiro lugar, o aniversário de 10 anos da Copa do Mundo, né? E o que realmente ficou de legado, mas um legado esportivo diretamente que envolve o futebol brasileiro no que diz respeito à sua infraestrutura de estádios. Mas esta lei, por isso que eu trouxe à luz a Lei Geral da Copa, a lei como seu escopo máximo, o legado
era segurança pública. Uhum. Então, o legado da Lei Geral da Copa, não obstante, claro que teve o seu cerne para o público em geral, a construção dos estádios para proporcionar aquele espetáculo que nós vivenciamos, mas o objetivo máximo, ou o objetivo cerne da Lei Geral da Copa era o quê? O legado da integração das polícias. Esse era o legado da Lei Geral da Copa. Então, não obstante, evidentemente que essa infraestrutura que foi oferecida para a realização da Copa e o que restou para nós como legado após esses 10 anos, essas novas arenas, que o que traz essa matéria é a sua subutilização de algumas arenas, o superfaturamento na construção de algumas, e o envolvimento realmente do poder público no que diz respeito ao custeamento dessas construções. Ora, nessa mesma matéria, há uma informação de que praticamente metade do valor global que foi gasto à época, que gira em torno de 8 bilhões de reais, metade desse valor foi arcado pelo governo federal, pelo poder público, através do BNDES. O próprio presidente da CBF, à época da escolha do Brasil, lá em 2007, lançou a seguinte frase, que está no corpo dessa matéria. A Copa do Mundo será melhor quanto menos dinheiro público for investido. Então, o próprio presidente da CBF, à época, repito, em 2007, quando o Brasil foi escolhido como sede da Copa do Mundo 2014, ele lançou esse pensamento. Entretanto, essa ideia do líder da CBF à época, ela se esfacelou ao longo do tempo. Basta ver que quando as obras se iniciaram, havia uma discussão fervorosa, inclusive, provocada pela mídia, no que diz respeito aos gastos públicos com relação aos estádios. Nós temos como um dos exemplos o Mané Garrincha, que é aquele estádio no Distrito Federal, que, salvo engano, foi o de maior valor, inclusive há uma tabela de valores aqui do custo da obra, nessa própria matéria, em que o Mané Garrincha, o estado esse de Brasília, ele custou aos cofres públicos quase que 1 bilhão de reais. Àquela época. Ou seja, em 2000, se eu não me engano, ele começou a ser construído entre 2011 e 2012. E hoje, o que nós temos de aproveitamento do Mané Garrincha? É quando há um jogo do Campeonato Brasileiro, por exemplo, em que os clubes entram em acordo para fazer uma disputa de mando de campo neutro. É o que poderá acontecer, por exemplo, com o Grêmio, agora, na próxima rodada, salvo engano, em que ele disputará com o time do Nordeste, salvo engano, para facilitar a sua logística, né? Porque todos nós sabemos que o Grêmio está enfrentando essa grande dificuldade de logística pela disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Então, o Grêmio, salvo engano, ele já está fora aqui do estado por mais de 20 dias. E ele permanecerá fora aqui do estado até a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E para facilitar essa logística de voos e hotéis, por exemplo, ele está convencionando com o seu adversário a disputa da próxima partida em campo neutro, que provavelmente será em Brasília, no Mané Garrincha. Então, voltando a esses estádios concebidos para a Copa do Mundo, nós temos ali um certo número de estádios que realmente são privados, que as estruturas que foram remodeladas ou reformadas tiveram um investimento próprio dos próprios clubes, mas também nós devemos lembrar que todos os estádios tinham aquelas estruturas chamadas temporárias. Não sei se tu recorda, André, que era aquela espécie de mini fanfest que tinha no estádio.
que eram feitas estruturas para receber, evidentemente, que os torcedores e delegações que iriam disputar a partida naquele estádio, nas quais essas estruturas também foram subsidiadas com verba pública, mesmo que as estruturas fossem os estádios, os equipamentos privados, essas estruturas temporárias também foram subsidiadas com verba pública. Eu cito aqui, através de inclusive de experiência própria, que as estruturas provisórias do Esporte Clube Internacional foram construídas com verba da lei de incentivo. A lei de incentivo federal foi o recurso utilizado para as estruturas temporárias do estádio Beira-Rio. Então, houve realmente muito investimento do poder público nesses estádios, com aquele propósito de deixar um legado ao futebol, à cultura do futebol brasileiro. Mas hoje nós estamos presenciando que não só no aspecto dos equipamentos, mas também em mobilidade urbana, transporte público e segurança pública, salvo engano, esse legado ele não ficou tão premente, na minha opinião. Principalmente com esse objetivo da Lei Geral do Esporte, que o maior legado realmente era da segurança pública, ou seja, a interconexão ou interrelacionamento das polícias. O que eu digo com isso? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, ou seja, e as polícias militares dos estados, ou seja, um grande centro de integração que à época funcionou. Nós devemos considerar isso como uma realidade ocorrida, mas que isso não permaneceu no tempo. Tanto é verdade que nós hoje estamos presenciando, desde o início do ano, vários eventos de prática de violência e criminalidade no entorno dos estádios, principalmente nos grandes centros, onde há uma grande aglomeração de pessoas, torcedores, né? Se é que nós podemos chamar esse tipo de pessoa como torcedor, esse que pratica violência nos estádios e nos seus arredores. Tu sabe, doutor Alexandre, que a gente só consegue, né, trazer diálogo, e as pessoas às vezes esquecem, né? O tempo faz as pessoas terem esquecimento. Mas tiveram, sim, muitos casos de denúncia, de abuso, de questão de superfaturamento nesses estádios que até logisticamente não tem nada a ver para poder até, inclusive, servir depois da Copa. Então, a gente sabe que tem estádios que estão até abandonados, né? Eu até não vou afirmar, porque é uma coisa que eu vou até pesquisar novamente, mas eu lembro que teve denúncias que atualmente tem estádios que estão abandonados, que foram gastos estruturas imensas e que não estão em regiões que tenham povoamento. Então, são estádios, né, que não tem logisticamente esse trânsito, essa possibilidade de estar utilizando esse equipamento. Mas a gente sabe que, pelo que a gente vê, que as estruturas que foram utilizadas na Copa e que ainda permanecem são os estádios que já existiam, não foram estádios construídos para a Copa, como o estádio do Inter, o estádio do Grêmio, que foram estádios, né? Estádio no Rio de Janeiro, o Maracanã, e enfim, outros estádios que foram, digamos, teve recurso para o ampliamento, para o melhoramento em termos de estrutura de equipamento, mas não foi construído um equipamento, né, à parte, fora o do Grêmio, né, que saiu daqui do centro, né, de Porto Alegre e foi para um outro bairro, uma estrutura diferenciada, mas que tem, digamos, essa logística. Existem outros estádios que a gente vê que, enfim, eu vou relacionar num próximo momento para a gente poder trazer até as imagens atuais, para a gente ver como que está esses 12 estádios, né, que foram constituídos pela lei, pela questão da boa execução da Copa, como que estão atualmente.
Acho que é um tema que traz bastante apelo para a gente estar aqui abordando para ver o que fazem com os recursos públicos, né? O quanto a gente precisa de bons administradores, de pessoas que tenham uma capacitação, no mínimo, coerente a trazer realmente para o setor público a realidade e não embolsar recursos, né? Então, a gente vive essa história do benefício próprio, né? Do olhar o seu umbigo já há muitos anos. E a gente precisa analisar muitas vezes em que momento que nós nos perdemos como sociedade, permitindo esse tipo de mau-caratismo dentro de várias profissões, dentro de tudo. Cadê o lado daqueles nossos homens da hombridade, da honra que nós tínhamos no passado? Em que momento que se perdeu, né, Alexandra? Eu trouxe até uma mistura um pouco sobre essa questão de ideologia, porque a gente precisa estudar isso também como sociedade. Que momento que se quebrou aquele laço dos grandes guerreiros, dos grandes líderes da nossa outrora, que, né, carregavam consigo a honra, que não existia valor maior do que a sua honra. E aqui hoje poucos a gente consegue ver e distinguir, porque realmente são movidos por tradições familiares e muitos que infelizmente foram se perdendo. Aproveitando essa tua visão mais ampla de cidadã, eu trago um pouco da tua crítica para dentro da técnica legal. Eu sou, não digo que suspeito, mas como a minha atividade ela está diretamente ligada à análise de leis e normas, eu posso afirmar, André, que nós temos muitos modelos legais adequados, apropriados a regular determinado evento social ou determinada conduta humana. Entretanto, o que espelha para a sociedade esse objetivo da lei de forma satisfatória, que seria a tua crítica? É a aplicação da lei. E nisso nós sabemos que é algo ligado à atividade humana. Então, nós temos modelos legais, que eu posso dizer contrato, é um contrato legal, é um contrato que a sociedade firmou consigo mesma e o poder público. Uma lei, evidentemente que é um substrato de pensamento formalizado através de um sistema de concepção das nossas casas legislativas, mas eu coloco de uma maneira bem simples, que é um contrato realizado entre a sociedade e o Estado para determinado evento ou conduta humana. Pois bem, esta lei, ela tinha no seu escopo, como eu já disse, o objetivo maior, que era deixar o legado da segurança pública, que é o grande problema que estamos enfrentando hoje. Não é só no esporte. A nossa sociedade hoje, ela está enfrentando esse grave problema da segurança pública. Em todos os âmbitos, essa é a discussão atual, de maneira macro e muitas vezes de maneira micro, ou seja, concentrado numa região, num estado, num município, mas é o grande problema enfrentado hoje pelo Brasil, segurança pública. Nós temos aí os índices que nos deixam preocupados, que não é esse o nosso enfoque hoje. Mas, por exemplo, o que esta Lei Geral da Copa nos trouxe como este legado? Como um modelo a ser seguido, mesmo que os eventos tivessem um prazo determinado de existência. Ela poderia ter sido utilizada para a continuação ou a permanência das práticas de segurança pública que foram realizadas à época. Um dos legados que nós estamos hoje, digamos, vivenciando, que é algo positivo, são os steward, que é aquela segurança privada de estádios. Aquilo foi concebido através da Lei Geral da Copa. Antes nós não tínhamos essa segurança privada dentro, sabe? Que são aqueles homens com aqueles coletes coloridos, se não me engano, naquelas cores, amarelo-limão ou laranja. São aqueles homens que estão lá destacados dentro do campo, ao redor do campo,
que são exclusivamente para fiscalização e controle dos participantes, né, das pessoas que estão dentro do estádio. Eles têm essa primeira incumbência. Esse é um dos legados. Claro que a segurança pública ela fica ao encargo do poder público, ou seja, quando há um grande tumulto ou quando é necessário exercer o poder de polícia, esses stewards, eles não têm essa atribuição. Aí fica ao encargo da polícia militar, que também está ali dentro do estádio e fazendo a segurança pública no entorno do estádio. Mas à época da Copa, essa segurança privada, que não existia, ela também servia para dar segurança não só nos estádios, nos centros de treinamento, durante o percurso entre o centro de treinamento das delegações que iriam disputar uma partida X naquela arena, naquele estádio, aos integrantes que chamaram à época da família FIFA, nos hotéis onde as delegações estavam hospedadas. Então, essa segurança privada, essa prática de segurança privada interconectada com a segurança pública foi criada com a Lei Geral da Copa, naquele grande momento esportivo do Brasil, e isso se perdeu também. Ou seja, hoje nós vemos essa segurança privada ainda sendo praticada, mas apenas dentro do estádio, né? São aquelas pessoas ali no entorno do campo, que muitas vezes não tem o número suficiente, porque isso também fica ao encargo do clube que é mandante do jogo. Perfeito. Então nós temos alguns legados que ainda permanecem, que são positivos, mas evidentemente que a aplicação disso depende do gestor, do líder, que é o que você levantou como crítica, né? São as pessoas, né? Mas, doutor Alexandre, nós temos bastante assunto, inclusive, olha, já surtiu essa questão que me gerou a curiosidade. Eu vou separar os estádios, os 12 estádios, como você acabaste de afirmar, que foram, né, titulados pela lei, e o Brasil, né, se comprometeu de entregar para a Copa. Então, vamos trazer, inclusive, estás convidado para que a gente possa fazer uma análise sobre essa questão, sobre esses estádios, a viabilidade deles, como eles estão atualmente, inclusive para a gente trazer com os comentaristas, trazer isso um bate-papo realmente para a gente entender como que está caminhando o esporte e quais são as rupturas que aconteceram no meio do caminho, com os nossos olhares, né, com a opinião de cada um, para a gente transformar isso numa troca, numa experiência para que a gente possa evoluir como sociedade nessa questão também. Claro. Doutor Alexandre, nós vamos para um breve comercial agora, rapidamente. Convido a não sair daqui, porque nós vamos para os comentários de esportes com Fausto Grezano e Ernest, e o doutor Alexandre estará presente como nosso convidado aqui também, como torcedor. Queremos ouvir aqui o nosso doutor Alexandre como torcedor hoje nesse bate-papo. Não saia da telinha, nós já voltamos rapidamente com os esportes. Já volto. Ótica Débora Ribeiro, Porto Alegre, localizada na rua Santana 1069, com estacionamento no local em frente à loja. Débora Ribeiro, empreendedora do ramo setor ótica, atende como especialista em visagismo, pois através de muitos cursos se aprimorou para atender com qualidade e diferencial o seu cliente. Visionária no mercado do setor óptico, não só atende com a necessidade da saúde visual,
mas também com a qualidade da entrega de um acessório adequado para o formato do seu rosto, tanto para homens e mulheres. Procure Débora Ribeiro e faça sua consulta de visagismo, tanto fisicamente na loja quanto online. Débora Ribeiro atende todo o Brasil e está à disposição para lhe fazer conhecer os seus pontos positivos no seu olhar e no formato do seu rosto. São multimarcas, marcas renomadas que você encontra nas óticas Débora Ribeiro. Venha conhecer a ótica Débora Ribeiro. Profissionais especializados prontos para lhe atender e fazer com que você saia satisfeito com o seu óculos. Estamos de volta dos comerciais e agora é a hora que eu adoro, porque eu adoro ver os comentários e esse bate-papo com esses comentaristas que integram o nosso jornal AG News. Seja bem-vindo, Fausto Grezana. Olá, bom dia a todos. Bora comentar sobre esse final de semana e meio de semana passado que foi bem triste para a dupla Grenal, né? Isso aí. Seja bem-vindo, Ernest. Salve, rapaziada. Tudo certo nada, né? Mas a gente vai tocando. É isso aí, vamos tentar fazer harmonia. E vamos trazer o nosso convidado hoje, o doutor Alexandre Lopes, também, que participará junto conosco. Vamos ajeitar aqui. Espera aqui. Vamos lá. Hoje vamos começar, então, como de praxe, escutando o Fausto, o Ernest e depois o doutor Alexandre. Então, Fausto, qual é a tua análise sobre o tropeço do nosso Internacional? Bom, para ser mais direto, agora que eu já comi um tempo já com essa questão da internet aqui. Bom, o tropeço começou na quinta-feira, quando o Inter enfrentou o São Paulo em Criciúma. O resultado não foi ruim até. É um tropeço porque a gente se criou uma expectativa, por nós, da imprensa e grandes meios, de que o Inter tinha uma condição melhor de poder chegar à vitória do que o São Paulo, que não era verdade na prática. Inclusive, nos 11 iniciais, o time de São Paulo era mais qualificado que o time colorado. Tanto é, muito por causa disso, que o Inter não conseguiu nem chutar gol contra a meta do São Paulo. É muito difícil a gente fazer cobranças quando não se tem à disposição Borré, Valência, o Alan Patrick machuca com 1 minuto de jogo. Naquele mesmo jogo era muito difícil a gente imaginar um Inter melhor sem seus principais jogadores, enfrentando um São Paulo, que, diga-se de passagem, vem de uma sequência muito boa e tem, talvez, as melhores individualidades, a melhor individualidade do nosso país, que é o Lucas Moura, que quando está no seu momento consegue ser completamente diferenciado, e não foi isso no jogo de quinta-feira. O Inter sofreu pouco, sofreu 2 tentativas onde o Fabrício foi muito bem e por isso foi o craque do jogo. Mas naquele momento, eu até falei com alguns amigos e tal, o 0-0 não era ruim, porque tu tem que considerar que o Inter joga fora de casa todo jogo, e isso a gente falou naquele momento de enchente em Porto Alegre. Ia ser um campeonato de batalhas e jogaríamos em campo praticamente neutro quase todos os jogos. Isso aconteceu. O Inter tinha a maioria no estádio, mas era um estádio que o Inter não está acostumado a jogar, um gramado diferente e tudo mais, ainda com muitos desfalques e com o time até inferiorizado em relação ao São Paulo. Então, naquele momento, eu fechei no 0-0 e achei um resultado ok. Já contra o Vitória, nesse jogo do final de semana, eu não gostei do resultado. Eu acho que o Inter produziu pouco, entrou com um time que me parecia desgastado, e aí eu faço aquela crítica individual. A gente perde o jogo em 2 erros individuais, um do Thiago Maia, que é um domínio, e um cara do quilate do Thiago Maia não pode errar um domínio de bola, e um segundo gol onde o Alário, extremamente infeliz, vai chutar a bola e chuta o adversário.
num pênalti que por um lado parece que pega na bola primeiro, por outro parece que é pênalti. Dito isso, 2-1 vitória. É um resultado ruim? É óbvio que é um resultado ruim. É um resultado que estraga um trabalho? Não, não é um resultado que estraga um trabalho. E por que eu estou falando isso? Porque eu sei que eu vou escutar uma pancadaria em cima do Kudê no próximo comentário do Ernest. Mas, na minha opinião, gente, é a terceira derrota do Inter em um ano, nesses 6 primeiros meses do ano. O Inter está jogando num cenário de adversidades absurdo. E não é nenhum absurdo, não é bom e não é positivo, mas não é nenhum absurdo voltar com um resultado negativo em alguns dos confrontos com times de baixo. O Inter venceu o Cuiabá no Mato Grosso, time que nivela com o Vitória, que contra esse mesmo Cuiabá empatou. O Inter venceu o Cuiabá no Mato Grosso e volta da Bahia com resultado negativo. O Cuiabá, quando o Inter enfrentou, estava na mesma situação do Vitória, não tinha vencido ninguém. Depois disso, o Cuiabá veio em Criciúma e venceu por 5-2 o Criciúma e venceu nesse mesmo final de semana por 5-0 o Fortaleza. O campeonato é muito nivelado e nisso o Inter tropeçou, mas também eu não vou fazer essa terra arrasada, porque o Inter não pode ter a pressão de ser campeão brasileiro nesse ano. Não é o ano que o Inter vai lutar por isso, e a gente já entrou em acordo no momento da enchente. É um ano de luta e de batalha. Eu estou reclamando do jogo do Kudê, estou reclamando do desempenho contra o Vitória, mas isso é muito pequeno perto do que tem ali para frente. Muito bem. Então, nós temos aqui uma análise. Eu te confesso, Fausto, que como é importante a gente escutar vocês, comentaristas, porque demonstra uma serenidade na análise e que a gente precisa ter. A gente não pode tomar decisões através da emoção. A gente precisa compreender tudo que acaba incorporando na situação, porque a gente esquece, né? Só para completar, só para dar um pouco a mais ali. Duas coisas que eu não gostei que a imprensa fez nesse final de semana, tá? Eu vou citar o Diori Vasconcelos, que ele posta no Twitter que seria um absurdo o Inter voltar de Salvador sem vencer o jogo. E isso não é absurdo nenhum, porque vai ter muitos times que vão a Salvador, e se forem cheios de desfalques também não vão voltar com a vitória. E o segundo absurdo é o Inter entrevistar o Marcelo Medeiros, querendo que ele julgue o trabalho do Kudê. O Marcelo Medeiros não venceu nem eleição, ele é um colorado que é insuficiente para a gente levar em consideração a opinião dele no momento. E aí isso se cria um ambiente tumultuado, justamente por causa dessas duas coisas. Quando a gente impõe uma vitória como algo obrigatório, e a gente sabe que num campeonato nivelado isso não vai acontecer todo jogo. E segundo, trazer comentário de um presidente que não conseguiu nem vencer a eleição para criar um ambiente um pouco mais tumultuado. Não gostei dessas duas coisas, porque a gente sabe que por trás tem um interesse meio obscuro dessas duas, não vou dizer pessoas, mas o Diori eu já citei e a ZH ali que fez a entrevista com o Marcelo. Isso é importante, é muito boa a tua colocação, porque também me abre um olhar realmente mais passivo para a questão da situação desse tropeço do Inter. Mas agora eu quero escutar a opinião do nosso Ernest, que eu já estou aqui no meio para dar essa segurada. Vai lá, Ernest, qual é a tua opinião com o tropeço do Internacional? Bom, gente, primeiramente, eu não posso falar do Internacional sem contextualizar o Juventude e o Grêmio nesse momento. É impossível não comparar. Antes de entrar nas razões ditas até agora, sustentadas em função da enchente, em função de não ter CT, de não ter estádio, eu preciso lembrar que o Internacional, quando foi campeão do mundo, ficou 15 dias concentrado, fora de casa, num hotel, sem família, tá? Foi lá e ganhou do Barcelona. As seleções, quando vão para Mundial, quando vão para a Copa América, eles ficam 50 dias concentrados, longe de família, longe do local habitual que eles têm para treinar, e aí não tem desculpa dessa situação. Então, o primeiro ponto é parar de encontrar desculpas quando se há incompetência de trabalho. É lógico que a enchente ela afetou, é lógico. Os jogadores pararam, ficaram um tempo sem treinar, isso faz diferença. E eu referi aqui que em 2020 o Internacional teve uma vantagem em relação a isso porque voltou a treinar muito antes dos seus adversários. Até aí, tudo certo. É relevante, relevado, na verdade. Agora, o que não dá
É o Internacional, jogo após jogo, independente da sua nominata, jogar cada vez menos. Continuar cometendo os mesmos erros que são oriundos de um esquema colocado pelo seu treinador. O Kudê, ele não está enxergando os jogos. O Kudê não está enxergando as fragilidades do Internacional para corrigir. A primeira falha do Internacional, e aí eu vou inocentar o Thiago Maia em relação ao jogo do Vitória. Porque quem erra primeiro é o Vitão, que continua sendo um zagueiro armador, querendo carregar a bola. Ele vai fazer um passe de 20 metros da nossa intermediária para frente e ele erra esse passe. Essa bola vai parar lá na nossa linha de fundo, quase com malho, e depois sobrando para o Vitão, que espirra errado a bola, rebate errado. E aí o erro do Thiago Maia é o terceiro erro de um mesmo lance. Então a gente tem que analisar. O Internacional comete os mesmos erros. O Inter sofre gol porque marca errado, porque tem o seu sistema tático errado e o treinador não vê, o treinador não corrige. Aí eu entro na situação de que, jogo após jogo, e aí eu vou referir o jogo do São Paulo, porque independente de não ter um ataque ideal, o Internacional não deu um chute a gol contra o São Paulo. Por que não deu um chute a gol? Ninguém arriscou do meio da rua. Tá proibido chutar no Internacional. O Internacional só empatou o jogo contra o Vitória porque o menino que o Kudê não queria colocar em campo fez aquilo que o Kudê disse que não era para fazer. Porque é isso que eu vejo no Inter. O Internacional fazendo o que o Kudê quer. Porque quando a gente vê algum lance de lucidez, dá a entender que, opa, fugiu da cartilha do treinador. O Gabriel Carvalho faz uma baita de uma jogada e encontra o Wesley num ponto futuro. Ele fez uma jogada de Alan Patrick. Ele fez uma jogada de D'Alessandro. Única jogada lúcida em 90 minutos contra o Vitória. Aí o Falso referiu a questão de o futebol brasileiro estar nivelado. Bom, se o futebol brasileiro está nivelado, o Inter não precisa gastar 16 milhões de reais numa folha salarial. O Inter não precisa contratar um Borré, não precisa contratar um Valência, não precisa ter um Alan Patrick. Cara, tu vai no interior, garimpa, pega jogadores com salários muito menores e tu vai fazer um jogo equilibrado contra um Vitória, contra um Cuiabá, contra um Atlético Goianiense. Nós precisamos lembrar que o Internacional enfrentou o Atlético Goianiense no Beira-Rio, que era o saco de pancadas do campeonato. Não tinha feito um ponto. Empatou contra o Inter. O Vitória não ganhava desde março. O Inter fez um fiasco contra o Vitória. Um fiasco. Mais um em 2024. Por que eu disse que eu não posso tirar do contexto do Grêmio e do Juventude? Porque o Grêmio, mesmo não apresentando resultados, ele apresenta com um elenco muito inferior, qualitativamente, um futebol muito melhor. O Grêmio tenta jogar, o Grêmio tenta se impor, o Grêmio finaliza, o Grêmio chega, o Grêmio perdeu para o Botafogo por detalhe, o Grêmio tentou jogar contra o Flamengo, o Inter não tenta jogar contra ninguém, porque permanece fechado naquele esquema tático do Kudê, que vai levar o Inter a lugar nenhum. E a minha crítica maior é que o Inter do Kudê já mostrou algo diferente para nós, já mostrou de fato um time que busca a vitória constantemente, que infiltra, que faz triangulação, que faz 2-1, recentemente no ano passado que levou o Inter até a semifinal da Libertadores, e com um time muito menos qualificado do que a gente tem hoje. Então joga time titular, joga Valência, joga Borré, joga Alan Patrick, é o mesmo time quando joga os reservas, quando tem desfalque. E isso não dá para aceitar. E aí o treinador vai para uma coletiva e diz que não, ainda vamos brigar, podemos ser líder. Como é que nós vamos ter essa expectativa se nada do que ele fala na coletiva
a gente vê em campo. A gente falou esses tempos sobre trocar treinador, que não seria um momento, porque vai se perder tempo. Eu vou dar um exemplo do jogo do treinador de São Paulo. São 11 jogos invicto. Desde que ele assumiu, são 8 vitórias e 3 empates. O time mudou da água para o vinho, passou a jogar bola. Se o Internacional trocar de treinador, pode vir algum que vai levar tempo para fazer o time jogar? Vai, pode acontecer. Mas pode acontecer de chegar um cara e do dia para a noite o time voltar a jogar. Por quê? Porque tem material humano. Então, para mim, chega de Kudê. Eu não aguento mais não ter desempenho, ter toque de bola para trás. O Inter não tem. E aí as pessoas concentram numa teoria de que o Inter joga contra o adversário fechado. Não, gente. O Inter não joga contra o adversário fechado, porque esses mesmos adversários não jogam assim contra outros. É o esquema do Kudê que coloca o adversário nessa comodidade de jogar lá atrás, porque ele fica só rodando a bola de uma lateral para o meio para outra lateral. Aí volta para o zagueiro, volta para o goleiro, aí de novo tenta ir para a lateral, volta para o meio para outra lateral e volta. Esse é o problema. E o Kudê não quer mudar. Então, quando aquela pessoa que tem que fazer diferença na beira do campo, ela não está enxergando que todos os adversários conseguem ser superiores ao Internacional por causa disso, porque posse de bola não ganha jogo, aí tu tem que trocar, tu tem que arriscar, porque do jeito que tá, tu não consegue ver uma luz no fim do túnel. Outro detalhe, que daí me irrita no Kudê, são as escolhas dele dentro do time. Por que o Matheus Dias jogar contra o Vitória? E o Gustavo Prado ficar no banco? Minha visão, o Gabriel Carvalho só entrou porque não tinha mais ninguém para botar, só não ia botar o Guri. Aí será que o Guri vai jogar amanhã contra o Corinthians? Esse é o problema. E outro detalhe, jogadores estão desgastados? Até pode ser que sim. Vai machucar alguém, vai lesionar? Vai. Mas enquanto esse time não tiver conjunto para jogar, não ser os mesmos 11 para jogar, ele não vai pegar liga nunca. E aí vai ser tropeço atrás de tropeço. O treinador tem que montar um time base. E quando for alterar por cansaço, desgaste, trocar o mínimo possível e não inventar. Colocar os jogadores nas suas respectivas posições. Eu vejo o Internacional numa semana decisiva e eu tô apostando hoje que sábado, após o Grenal, nós não teremos mais treinador no Beira-Rio. Bom, nós temos aí uma colocação forte aqui do nosso comentarista Ernest, e também é passível de compreensão com as tuas colocações. Eu te confesso que eu fico também hoje na minha posição como torcedora, como aqui mediadora, como muitas vezes participante nos comentários, mas os dois trouxeram argumentos plausíveis. Então fica realmente... Mais um detalhe, desculpa, André, te cortar, mas eu me lembrei agora, que eu tinha comentado que tinha que colocar o Grêmio e o Juventude no cenário. Eu falei do Grêmio, que o Grêmio está apresentando mais do que o Inter. O Juventude é o que está jogando melhor que os três. E o Juventude passou pela mesma situação de ficar sem treinar, de estarem envolvidos na enchente. Claro, o Juventude tem o seu CT, o Juventude tem o seu estádio, entendeu? Mas se a gente for pegar o elenco do Juventude, ele é inferior ao do Grêmio e é inferior ao do Internacional. E dos três é o que está jogando mais. Pois então, é isso aí. Vamos rapidamente escutar depois o Fausto quer ter a réplica dele ali. Eu só vou deixar o Fausto trazer a réplica e nós rapidamente escutamos a opinião do doutor Alexandre para a gente dar seguimento, que tem mais perguntas por aí. Fausto. Eu entendo toda a insatisfação do Ernest. Eu realmente, no jogo contra o Vitória, talvez seja o primeiro jogo que eu coloque em xeque o quanto o Inter jogou mal, podendo jogar mais, porque o Vitória era pior que o Inter. O jogo do São Paulo eu tentei minimizar, porque o São Paulo é melhor time que o Inter. E essa sequência do Zuberdia, eu assino o placar. Ela muito se dá porque ele tem os 11 melhores disponíveis. O Lucas joga praticamente todos os jogos, o Caleri joga praticamente todos os jogos, e isso facilita muito do que o Ernest falou de ter os próprios 11 jogando sempre.
Sobre o Grêmio, que a gente vai falar daqui a pouquinho, eu só discordo que o Grêmio tem jogado mais que o Internacional. Eu acho que o Grêmio apresenta um pouco mais ofensivamente, mas no contexto de domínio dos jogos eu não vejo isso. Tanto é que na volta dos jogos da enchente, o Grêmio acumulou as 2 vitórias na Libertadores. Fora isso, foram fracos desempenhos e derrotas, inclusive perdendo para o Flamengo e perdendo para o Botafogo, onde tinha o seu próprio mando. Sobre o Juventude, concordo que está fazendo um campeonato bom, não foi afetado pela parada como a dupla Grenal, porque Caxias não sofreu da mesma maneira, mas no final de semana foi o pior dos 3. O Juventude joga contra um Bragantino que tem um jogador expulso no primeiro tempo, tem todo o jogo para fazer o segundo gol, e o Bragantino no finalzinho do jogo encontra um gol e vence o Juventude. Então, só acho que nesse final de semana, dos 3, o Juventude foi o que menos apresentou dentre dos cenários que tinha para apresentar naquele jogo. Sobre só para finalizar do Kudê, eu entendo a insatisfação do Ernest, eu concordo que o Vitória foi muito mal, acho que faltou talvez o Gabriel Carvalho receber mais oportunidades. Quanto ao Gustavo Prado e o Matheus Dias, talvez eu faria isso mesmo, acho o Gustavo Prado mais ofensivo que o Matheus Dias, mas também não vejo o Gustavo Prado aproveitando tanto esses minutos que vem ganhando nos outros jogos. Acho que o Wesley é o titular, mas jogou o Wanderson pela questão do desgaste de Criciúma, Vitória, parará. Mas acho que a gente tem que só pegar um pouquinho mais leve, porque nessa semana, se o Inter ganha do Corinthians e não perde o Grenal, criar uma terra arrasada para o Internacional seria loucura nesse momento. O Inter tem 11 pontos, o Grêmio tem 6. O Grêmio está na zona de rebaixamento, e a crise que a gente está instaurando aqui é para o lado vermelho. Mas é que, Fausto, é que a gente coloca essa crise pelo material humano que o Inter tem. Porque se criou muita expectativa. Oi? Não. Eu digo no contexto geral porque é um acúmulo, né? Jogadores decentes. É porque é um acúmulo. É que o torcedor se irrita porque contra o Juventude foi uma fiasqueira. E do Juventude para cá, o Inter não se encontrou mais. E eu quero colocar uma coisa assim, ó, para defender. Doutor Alexandre viu que eles, essa dupla, eles são demais. Eu gosto que eles são engajados. E eles não querem dar espaço para o doutor Alexandre. Não é querer dar espaço, é só para a gente completar uma situação. Mas eu prometo que é a última intervenção rapidinho aqui. Uma das coisas que eu defendo, que eu não quero mais o Kudê no comando do Inter, é que, por exemplo, tá? Vamos imaginar um cenário, o Inter não ganha do Corinthians e não ganha do Grenal, eu tenho certeza que a torcida, porque o presidente não vai fazer, a torcida derruba o Kudê, tá? Se não ganhar os 2 jogos. Agora, o meu medo é o seguinte: o Inter não perde para o Corinthians amanhã e ganha o Grenal jogando mal por 1-0, tá? Vai empurrar essa situação mais um mês. Por quê? Porque depois do Grenal, o Inter vai voltar a ter as mesmas dificuldades. É que o time do Kudê, ele tem nos mostrado esse ano que ele faz uma jogada, fez um puta de um jogo contra o Flamengo, depois pegou o Atlético Paranaense, fez um bom jogo e fez uma fiasqueira contra o Atlético Goianiense. Então, fez um jogo bom, 2, 3 jogos, que é um eletrocardiograma. Então, é essa insegurança num combo geral, entendeu? Mas aí, agora eu vou colocar o meu lado. O jogo de futebol é eletrocardiograma. É assim, é altos e baixos, não existe um time 100% vencedor o tempo inteiro. Então, a gente, claro que a gente vê pelo time, pela capacidade dos atletas, mas a gente também não pode querer exigir que eles ganhem. Mas não é isso, André. Ó, até vou dar uma dica para vocês aqui, ó, se vocês estão acompanhando a Dali TV. Cara, olha, um canal sensacional que o D'Alessandro fez no YouTube. Ele já entrevistou Paulo Roberto Falcão, já entrevistou o Sobis, Lucas Leiva. A semana passada pegou o Baldasso e o CCD para falar das críticas que ele recebia quando jogava. E aí, ontem, ele colocou um episódio com o Falcão, quase 2 horas de bate-papo. Uhum. E o D'Alessandro falou uma coisa assim, ó. Às vezes, a gente ganha jogando mal. Mas quando a gente ganha sempre jogando mal, é um problema, porque a hora que perde é ladeira abaixo.
Bom, tá aí a análise do nosso Ernest. Nós queremos escutar rapidamente agora, que ficou curtinho para o nosso querido doutor Alexandre, mas também agora é mais como um torcedor. Doutor Alexandre, como você vê esse tropeço do Internacional? Tentarei ser um torcedor entre torcedores. Isso. Bom, evidentemente que os dois comentaristas têm as suas razões e foram muito ponderadas, mas se nós tivermos um olhar mais crítico ou até de forma mais profunda, não só, evidentemente, com relação a desempenho de campo e adversários, é como eu já havia comentado naquele primeiro desafio que tu me lançaste, André, de ser comentarista, nós não podemos deixar de colocar como um elemento importante em qualquer análise do futebol brasileiro, que é a administração de clube. Ontem nós pudemos assistir a um jogo entre dois grandes clubes, um clube muito bem financeiro, aliás, os dois com superávit, se eu não estou equivocado, evidentemente que o verde com superávit muito maior do que o seu adversário. Eu acho que o Galo está até com uma dívida, na verdade. Não, o que eu quero dizer é superávit em termos de investimento, tá? Investimentos. Tá. Os dois clubes realizam investimentos há, no mínimo, 4 anos. Evidentemente que cada um da sua forma, tanto é verdade que o Palmeiras começou com um grande mecena, que é o segundo sócio do Itaú, em 2015, e o Atlético Mineiro, todos sabemos que tem 3 mecenas que estão lá naquele clube há muito tempo, que essa é a razão maior da dificuldade de se tornar de SAF. Porque há interesses, evidentemente, que por trás desses mecenas em clubes, quando ainda configurados como associações civis sem fins econômicos. Então, no que diz respeito a investimento, a minha terminologia de superávit significa dizer investimento, porque quando se trata de clube associativo, nós não podemos também cometer o equívoco de acreditar que existe o objetivo maior de obter lucro, né? Eles não são empresas. O objetivo maior é satisfação de torcedor. Então, quando nós assistimos esse jogo de ontem, nós pudemos derrubar alguns argumentos de cá e de lá, dos comentaristas, no que diz respeito às críticas lançadas contra o Sport Clube Internacional. Ou seja, um clube aplicou uma goleada de 4-0 em outro clube que estava muito bem no campeonato. Portanto, o que eu quero trazer com tudo isso como uma visão muito parcial de torcedor no que diz respeito a futebol. A administração do futebol, ela não é para qualquer um. Principalmente uma posição de líder. E o líder dentro do futebol brasileiro, o que diz respeito a esse elo direto com o jogador, ele a todo momento é criticado. A todo momento. Seja num nível de máximo desempenho, quando há um tropeço, ou seja, quando ele está tentando decolar o seu plano. Ou seja, eu entrei no campeonato para atingir o 3º, 4º, 5º lugar, ou até ser campeão, dependendo das aspirações, estrutura que é colocada à disposição, recursos financeiros e material humano. Então, esse planejamento, muitas vezes, ele não existe. Por quê? Porque o futebol brasileiro, sabidamente, é reconhecido como um futebol que expurga esses líderes com razões, muitas vezes, mínimas. Com clamor de torcida. Com clamor de parte de um conselho deliberativo. E esquecendo tudo que foi acordado com este líder na temporada passada ou na própria temporada mesmo. A estatística aí, a todo ano, qual é o clube da Série A que vai manter o seu treinador por 3, 4 rodadas? Qual é o clube da Série A que vai ter o maior número de demissões? E dentro de uma governança, que isso deve ser aplicado também ao esporte, o maior culpado, ou o que é sempre, digamos, lançado os olhos ou os holofotes da crítica, muitas vezes acirrada, da imprensa nacional, é normalmente o primeiro a ser visto, que é o técnico. Então, esse planejamento que está por trás da administração do clube está inserido esse cidadão, esse técnico, para desenvolver o seu trabalho.
Então, essa vontade, esse desejo de uma torcida que é o objetivo maior de um clube, muitas vezes ele tem que ser ponderado, ele tem que ser analisado de uma maneira mais comedida. Não vou dizer que é fria, porque o torcedor ele está ali com o coração. Todos nós somos torcedores e evidentemente que quando eu estou torcendo para o meu time, eu tenho as minhas razões de torcer de forma efusiva ou não. Mas com relação a resultado, eu trago o exemplo de ontem. E ontem mesmo, assistindo uma reprise de um programa de entrevista, uma espécie de documentário que foi feito em cima de um atleta que atingiu seu ápice esportivo. Hoje ele está no futebol europeu. Ele começou na base de um grande clube de São Paulo. E esse grande clube de São Paulo, ele tem uma estrutura que vamos falar sobre as estruturas que são oferecidas aos atletas. Nós hoje não temos estrutura nenhuma aos dois grandes clubes da capital. E isso é fundamental para qualquer plano. Seja ele plano administrativo, seja ele plano esportivo. Nenhum dos dois clubes da capital tem a sua estrutura à sua disposição. O Grêmio está nessa jornada de mais de 20 dias fora do estado. O Esporte Clube Internacional, o Fausto pode colocar qual é o prazo que o Internacional está ou vai ficar fora do estado do Rio Grande do Sul. Isso afeta, sim. Um grande jornalista esportivo ontem, num programa qualquer, ele defendeu os dois clubes aqui da capital com muito mais ênfase do que o clube da Serra Gaúcha, porque esse permanece com o seu CT e o seu estádio. Digamos, as circunstâncias são sim distintas entre os clubes da capital e esse clube do nordeste do estado, da Serra Gaúcha. Existe sim uma grande diferença de desempenho esportivo. A técnica individual, desempenho individual, esse é outro aspecto dentro do conjunto. Agora, você não ter à sua disposição o seu CT, o seu estádio, a sua torcida quando tem um mando de campo, isso é altamente afetado no desempenho e no equilíbrio esportivo. Eu já fiz essa colocação em outra ocasião. Isso é inegável. E esse grande jornalista esportivo ainda disse com as seguintes palavras: o Grêmio, o Futebol Porto Alegrense e o Esporte Internacional estão enfrentando, sim, uma situação insana. Esse termo foi empregado por ele, e eu respeito porque é um jornalista de alta reputação no âmbito nacional, já cobriu não sei quantas Copas do Mundo e etc, etc. É insano o que esses dois clubes estão enfrentando e enfrentarão até terem os seus instrumentos, o seu equipamento, chamado estádio, à sua disposição, e o seu CT, da mesma forma, à disposição, para realizar o seu trabalho básico, que é treinar. Ou seja, como é que eu posso admitir, eu não estando na minha casa? Ou seja, a minha casa existe referências. Eu tenho referências na minha casa. Então, eu estando a cada rodada com o meu mando de campo disputando em um estado diferente, eu já perco a referência. Qual é a referência que eu tenho, inclusive de dimensão de campo? E jogador de futebol reclama, assim, de dimensão de campo. É a mesma coisa que você praticar uma modalidade esportiva com dimensões, padrões, seguidamente, e você começar a disputar a mesma modalidade esportiva em campos de dimensões diferentes. Você perde as referências. Perfeito. Nós vamos dar aqui a palavrinha rapidamente, primeiramente para o Ernest, que levantou a mão primeiro, e após para o Fausto, para a gente dar... Não, o Fausto levantou antes. Deixa ele falar rapidinho ali. É que eu vou ter que dar uma saída às 1h10, gente. Eu tenho um compromisso às 1h20 e eu já tô meio atrasadinho. Então eu vou ter que deixar a parte do Grêmio ali pro Ernest dar aquela tratada com carinho pro lado azul. Mas quinta-feira nos vemos e aí, se Deus quiser, com notícias positivas também, tá? Perfeito. Tranquilo. Muito obrigado, Abração, Fausto. Tia. Está liberado aí em virtude dessa disponibilidade. Um beijo grande, bom trabalho, boa semana, até quinta-feira. Até, nos vemos na quinta. Tchau, tchau. Tchau. Doutor, eu concordo com o que o senhor falou em parte. Por quê? Vamos analisar o seguinte: o senhor comentou sobre quando o Inter vai ter à disposição o CT e Beira-Rio, tá? O Internacional já treina no Rio Grande do Sul. O Inter está treinando na PUC e
no seu CT da Alvorada. Então o Internacional não tem desculpa de não estar treinando perto da sua casa, digamos assim, no seu local. O Beira-Rio vai estar disponível no dia 3 de julho, que vai ser o primeiro jogo dessa volta pós-enchente, que vai ser contra o Juventude pela Copa do Brasil, dia 3 de julho, semana que vem, né? Não, daqui uma semana e meia, né? 2 semanas, tá? Essa questão como é que eu vou dizer, do mando de campo, eu concordo que ela seja, preponderante para os resultados. Agora, o Internacional, historicamente, não tem problema de jogar em casa ou fora de casa. Historicamente, o Inter já fez grandes jogos fora de casa, com torcida fazendo pressão contra. E já teve grandes jogos em casa em que perdeu para seus adversários com a torcida do Inter fazendo pressão a favor. Normal, beleza. Só que o que eu me atenho nesse ponto agora, que eu defendo a ruptura de um trabalho, que independente dessa situação da enchente, é que se os problemas que o Internacional está enfrentando, os problemas que o Internacional está mostrando, não sofrendo, apresentando, se eles fossem somente da enchente para cá, eu assinaria aí embaixo o que esse jornalista falou. Eu não estaria batendo em cima do treinador se os problemas do Internacional fossem da enchente para cá. Mas antes da enchente, o Internacional já apresentava os mesmos problemas que está enfrentando hoje. O Inter não tinha desempenho algum jogando no Beira-Rio, com 30 mil pessoas empurrando, ou jogando fora de casa, com 30 mil pessoas contra ele. Então é por isso que eu digo, o time não tem desempenho desde antes. É por isso que eu defendo a saída do treinador. Se fosse agora, deu uma enchente, a gente está com esse problema, o time decaiu, beleza, vamos ter paciência, vamos se elevar. Mas não, é essa a irritação do torcedor. Perfeito. Bom, mas eu quero trazer, a gente já entendeu e eu acho que hoje foi muito importante essas colocações, porque são decisões que precisam ter uma análise mais complexa para tomar, né, uma decisão quanto a essa questão de troca, não troca, se mantém, se não se mantém. Enfim, a gente trouxe as opiniões dos nossos comentaristas, mais opinião de uma advogado desportista referência, doutor Alexandre, que trouxe uma imparcialidade, né, na questão como um torcedor, mas também relembrando as dificuldades que a gente não pode esquecer da questão dos equipamentos que não estão disponíveis para a dupla Grenal. Bom, então a gente vai trazer novamente esses comentários, porque quinta-feira tenho certeza que vai dar muito, porque eu acredito que o jogo já vai ter se definido na quinta-feira, Ernest. Sim, o Inter joga amanhã contra o Corinthians. Perfeito. Então, em Florianópolis. Nós já teríamos, então, o resultado desse jogo para poder... Sim, tanto o Grêmio quanto o Inter jogam amanhã de noite, porque o Grenal é no sábado à tarde no Couto Pereira. Perfeito. Então, nós vamos rumo a um Grenal também em enfrentamento. Mas agora eu quero trazer, e perguntar primeiramente para o Ernest, depois para o doutor Alexandre, também sobre a dupla Grenal. Agora, o Grêmio. O Grêmio também tropeçou, só que o Grêmio está numa situação de rebaixamento. A gente viu que está aí a 6 pontos, né, nesse campeonato, está ali na fase de rebaixamento. Qual é a tua análise sobre o Grêmio com esse tropeço, Ernest? Eu acho assim, que o Grêmio ele está sendo aquilo que a gente sempre vê na mão do Renato num campeonato brasileiro quando ele tem uma Libertadores para disputar. O Renato sempre deixou muito claro que a prioridade dele sempre foi a competição continental. E aí quando o Grêmio cai fora da Libertadores, ele tenta fazer um campeonato de recuperação no Brasileirão. Sempre foi assim. O ano passado, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro porque não tinha uma competição em paralelo para disputar. Então, o Renato já alertou sobre esse cenário de rebaixamento lá antes do futebol voltar. Ele já via isso. Por quê? Porque ele sabe dos prejuízos que essa parada causou ao grupo dele. Ele sabe que o time dele já não estava apresentando um bom futebol antes da parada.
e ele sabe da limitação técnica do elenco que ele tem nas mãos. Então, só que, diferentemente do Internacional, o Grêmio tem uma figura fora do campo que ela é capaz de fazer aquilo que o comum não faz. O Renato é um baita de um treinador, é um baita de um motivador, apesar de ser um fanfarrão do caramba, para não dizer outra coisa aqui, tá? Ele é motivador, o jogador joga por ele, ele é um Abel Braga da vida. Os jogadores gostam dele e jogam por ele, por esse paizão que ele é. Então eu vejo que o horizonte do Grêmio, ele não é na zona de rebaixamento. Ele está momentaneamente. Pegou o Botafogo, que é o líder do campeonato, perdeu, mas não foi aquela diferença técnica que o Internacional sofre nos seus jogos em relação aos seus adversários. O Grêmio perdeu para quem no jogo passado? Foi pro Bragantino, se eu não me engano, né? Também, e é um time que está lá na parte de cima da tabela. Ou seja, o Grêmio consegue fazer enfrentamentos mais qualificados. E a posição do Grêmio acho que era momentânea. E, conhecendo o Renato, o Grêmio contra o Fortaleza amanhã vai fazer ponto, vai trazer um bom resultado para o Couto Pereira, e eu não duvido que ganhe o Grenal sábado, e aí todo esse problema de zona de rebaixamento momentâneo vai por água abaixo. E esse é o meu medo como colorado, porque eu não consigo ver essa luz no Kudê, capaz de mudar um cenário. Então, no final da semana, quem é que pode estar por baixo é o Internacional, quem pode estar um pouquinho melhor é o Grêmio. Perfeito. Doutor Alexandro, tem alguma opinião a dar sobre o tropeço do Grêmio? Eu acredito que, fundamentalmente, tenha uma relação direta com a parte física mesmo, porque o próprio técnico afirma isso categoricamente em todas as entrevistas. Ele mesmo faz a meia-culpa desse aspecto físico dos seus atletas, e é algo que nós não podemos minimamente contestar, em razão dessa jornada que o Grêmio Futebol Porto Alegrense tem enfrentado também no que diz respeito às suas disputas de campo e viagens, mas no que diz respeito à derrota deste time, diferentemente do que os meus colegas de bancada afirmam com relação ao Esporte Clube Internacional, pelo que eu pude detectar das informações, é que ele teve um bom desempenho, foi um bom jogo, e a sua configuração final, ou seu placar final, realmente foi o espelho de uma pequena diferença de desempenho entre um time e outro. Mas, repito, a figura do líder, que também já foi objeto de destaque, de conversa entre nós, como o próprio Ernst trouxe, é que o Renato ele tem essa peculiaridade ou esse diferencial perante muitos outros técnicos. É aquela questão intrínseca dele de ser um atleta vitorioso e um técnico vitorioso. Isso é realmente um grande diferencial que ele possui como um líder, porque existe o líder nato e o líder formatado, que é o líder forjado dentro de bancos acadêmicos. E tem o líder nato, que esse sim sai com a sua empatia, com o seu carisma, com a sua capacidade de persuasão, com o seu potencial de discurso, com a sua solidariedade em ajudar o seu liderado a segui-lo. Então, a liderança nata, a liderança natural, na minha opinião, ela é a que se sobressai, inclusive, neste profissional. E isto é fundamental para qualquer equipe de esporte coletivo, a figura do líder, porque ele é realmente o que puxa os seus liderados no que diz respeito a desempenho, dedicação, esforço, técnica e objetivo. Se você tem um líder ou não tem um líder, você vai ver pelo resultado. Perfeito. Bom, e agora dando seguimento à nossa última
perguntinha, nossa última análise de hoje. Querido Ernest, como você vê o brasileiro como um todo? Como que está o Campeonato Brasileiro como um todo, para a gente encerrar hoje o nosso AG Esportes? Eu acho que o Campeonato Brasileiro, a exemplo do ano passado, ele vai se mostrar bem parelho até o final do ano. Tá? Diferentemente de outros anos que a gente tinha aí equipes disparando e a gente já dizendo no meio do campeonato, aquele ali vai ganhar disparado, e realmente mostrou em alguns anos, né, com exceção dos anos que o Internacional disputou contra o Palmeiras e o Flamengo, né, nós tivemos Flamengo ganhando com pontos muitos na frente, outro ano o Palmeiras também ganhou com 9, 10 pontos na frente, o próprio Atlético Mineiro antes disso também. Esse ano eu vejo mais como o ano passado, mesmo que o ano passado o primeiro turno do Botafogo tenha sido fora da curva, e o Botafogo tenha sido aquele time que, na verdade, era uma vaca em cima do poste, que estava lá, mas ninguém sabia como chegou até lá, né? Esse ano não. Esse ano a gente vê um campeonato mais equilibrado entre os grandes. Perfeito. Com o Bahia, né, que agora que é do Grupo City, inserido no meio, ali meio que um gaiato no meio do navio, né? Mas eu vejo um equilíbrio maior. Eu só nunca vou aceitar um equilíbrio, por exemplo, do Internacional com o elenco que tem, um time lá da ponta de baixo. Eu acho que o Internacional, assim como o Grêmio, eles têm elenco, independente do que está acontecendo. Claro, a gente tem que ponderar certas coisas, mas são times que podem estar nesse mesmo bolo dos 6 primeiros, com certeza, mas não 6 primeiros 10 pontos atrás do primeiro, não. Bem, uma paridade bem igual. Eu acho que toda essa análise de hoje, né, colocando as dificuldades dos dois times que estão, né, da nossa dupla Grenal, em virtude de tudo isso, eu também me comovo, não na troca do Kudê, mas eu me comovo na questão do Ernest, sim, de reclamar que mesmo com a dificuldade tem um elenco que tem que se doar mais. Quem tem que apresentar mais? Então, existe sim, eu acho que a gente, independente eu concordo com o doutor Alexandre, dos equipamentos, do estádio, a gente precisa entender as situações de adversidade, mas a gente tem que lembrar que um grande líder, numa grande vitória, muitas vezes passa por grandes dificuldades, e às vezes a dificuldade é que faz tornar vencedor. São as pedras no caminho, são as dificuldades que muitas vezes fazem realmente um time ter garra para vencer. E eu acho que talvez esteja faltando isso. Mais garra nesses nossos dois times, nessa nossa dupla Grenal, independente dos treinadores, independente dos técnicos. E sim jogando um pouquinho para os nossos jogadores. Eles precisam ter mais amor pela camiseta que estão vestindo. Fala, Ernest. É que, Andréia, o que eu vejo, assim, é que nem eu comentei antes, eu tenho a sensação de que os jogadores do Inter fazem aquilo que o treinador manda. Porque não faz sentido um jogador de futebol estar na entrada da área praticamente e não arriscar um chute ou não tentar infiltrar. Ele primeiramente levantar a cabeça, olhar, tem um cara aqui na minha frente, vou tocar para trás. Tu olha, parece que é algo determinado. Faz isso, faz aquilo outro. E eu não consigo. É isso que eu digo. Tem casos que a gente vê que não. Cara, o time está apresentando evolução. A hora que realmente encaixar, só vai. Não, pelo contrário. Tu vê que parece que o treinador não consegue tirar. Ele pode ser um baita treinador. É como se o treinador estivesse travando o potencial. Exatamente. É como se ele tivesse batido no teto. Ele não consegue mais tirar nada daquele grupo. E às vezes a oxigenação daquele ambiente com um outro profissional pode ser o gatilho, o fato novo que o grupo precisa para se libertar. Eu te entendo, sabe por quê? Porque eu cresci acompanhando um jogador de futebol. Né? O nosso comentarista, Fausto,
foi jogador e segue jogando futebol e participa de campeonatos lá em Santa Catarina. Então, eu sei de muitas vezes de ver que ele tinha bola para ser, porque ele sempre era o goleador dos jogos, a gente tinha a torcida, a mãe, óbvio, orgulhosa, coruja, com mais os pais, eu tinha uma legião de pais que dizem, meu Deus, Fausto, ele é um fenômeno, ele pega a bola, é gol. Só que a gente via, às vezes, que ele tinha a chance de fazer o gol e o técnico repreendia. E, às vezes, ele arriscava fazer o gol e depois levava o xingão mesmo com o gol, levava o xingão do técnico. Então, a gente sabe que, infelizmente, às vezes, a gente tem que ver como torcedor que o técnico, se ele está freando demais um talento na hora do gol, ele está gerando medo para o time. E ele precisa dar liberdade, autonomia para esse cara que está lá em campo, que tem o domínio da bola, ter a segurança de que ele pode arriscar e que ele tem que arriscar. Nem sempre vai ser um jogo certeiro, mas tem que arriscar. Então, acho que tu tem razão e a gente precisa, daqui a pouco, vou buscar tentar trazer o próprio poder aqui para a gente entender qual é o tipo, né? Que a imagem está se passando como se ele estivesse retrancando o time, né? Na opinião, né, daqui a pouco, da análise do nosso comentarista Ernest. Então, a gente precisa entender aonde que está esse déficit que o time que ele não está arriscando. Por que ele não está arriscando? Rapidamente, Alexandre, a tua análise sobre o Brasileirão. Tem acompanhado? O que acha sobre o que está acontecendo no Brasileirão? Sim, dentro do possível, eu tenho acompanhado alguns jogos. Eu concordo com o Ernest. Sempre no início de temporada, os debates começam nesse sentido de saber dos os seus favoritos e quem tem potencialmente condições de se sagrar o campeão do Campeonato Brasileiro. E geralmente gira em torno desse número. Entre 5, 6, 7 clubes são os que ficam nessa disputa quase que integral durante todo o campeonato até as últimas rodadas. O que pode ocorrer diferentemente neste ano é que nesse primeiro turno haja um pouco de discrepância desses favoritos no início da temporada, porque eu lembro muito bem que alguns jornalistas, inclusive do eixo Rio-São Paulo, apontavam o próprio Esporte Clube Internacional como um dos favoritos a sagrar-se campeão. Ou seja, por um elemento extremo, ou seja, vamos lá, por uma força maior que estamos enfrentando, ele já não é mais o candidato apontado ou citado por esses mesmos jornalistas, pelas razões que todos nós sabemos. Então, essa disputa até o final do campeonato, ela realmente será acirrada. Eu não digo que o Campeonato Brasileiro, que é o que muitos afirmam, eu não digo que o Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo, não é. Ele pode ser o mais equilibrado ainda comparativamente com as principais ligas, em razão de certo equilíbrio financeiro entre 4, 5 clubes. E aí, evidentemente, como o próprio Ernst fala, existe um gaiato, surgiu um gaiato este ano. Então, e evidentemente, futebol, a grosso modo, só se faz com dinheiro. Não se faz futebol sem dinheiro. Futebol se faz com dinheiro. Então, quando você tem uma injeção de recurso, você se torna um favorito. Ou seja, o Internacional foi retirado dessa prateleira como favorito, ou um dos favoritos, e foi colocado esse gaiato que o Ernest citou. Por quê? Porque ele não sofreu essas intempéries que o Internacional sofreu e tem injeção de dinheiro. Ele está hoje ligado a um dos maiores grupos econômicos do mundo que patrocina, no mínimo, investe em 5 clubes, que é o que nós chamamos de MCO, Multi-Clubber Ownership, que são grupos econômicos, como se fosse uma holding, que detém direitos de propriedade sobre vários clubes em várias ligas do mundo. Que este foi um dos espíritos pelas quais foi criada a SAF no Brasil. A SAF foi espelhada nisso, ou seja, nesses multi-club ownership, ou seja, eu sou dono de vários clubes de futebol no mundo. Quer dizer, não só de futebol, tem alguns grupos que até possuem propriedades sobre outras modalidades esportivas. Então, este gaiato citado, ele hoje está como um dos favoritos, assim. Perfeito. Assim, surgiu como gaiato nas últimas rodadas. Então, as preferências
que nós também colocamos nessa balança de análise, ou seja, quem são os favoritos, também tem preferências, existem preferências. Então, é muito difícil você marcar hoje, você apontar, você direcionar quem será o campeão de 2024. Estamos ainda no meio do primeiro turno, mas eu repito, este primeiro turno não será o fundamental para nós começarmos a olhar o futuro campeão, mas será, sim, fundamental ver esse primeiro turno para olhar a parte de baixo da tabela. E isto, sim, será bem refletido já nesse primeiro turno. Perfeito. Uma coisinha só para complementar, bem rapidinho, André. Eu escutei um torcedor falar, foi entrevistado por um canal lá em Salvador, e aí ele pegou e disse, a gente precisa dar tempo para o Kudê. E aí o repórter pegou e disse o seguinte, mas já faz 1 ano que ele está no Inter. Aí o torcedor assim, porra, já faz 1 ano? Pois é, 1 ano. Nós já estamos na metade de 2024. E essa expectativa que se criou em cima do Internacional, que o doutor falou ali, que foi apontado como grande favorito para ser campeão esse ano, pelo elenco que montou, essa expectativa do torcedor ficou só no papel. Porque isso foi tirado do torcedor não por causa da enchente. Isso nunca aconteceu. Esse time do papel, no campo, em 2024, ele nunca aconteceu. O Inter nunca apresentou um futebol em 2024 que desse a certeza para o seu torcedor, esse ano é nosso, nós vamos ganhar tudo passando por cima mesmo, com o elenco que a gente tem. Não, porque o Inter do Kudê de 2024 não saiu do papel. E essa é a maior frustração do torcedor. A enchente, é claro, atrapalhou, mas ela não foi o causador para que o Internacional fosse retirado dessa prateleira de cima. E isso é o que cansa o torcedor, e por isso que o torcedor quer a saída do treinador. Perfeito. Bom, hoje trouxemos bastante, né, análises, trocas, né, experiências, opiniões. Acho que isso é importante, a gente vai ter muito ainda para falar sobre isso, porque quinta-feira segue a análise dos jogos que se passaram. Opa, deixa o... Eu acho que o doutor Leandro caiu. Caiu, então deixa eu só sair daqui da linha de frente do... Eu venho pro lado aqui. Senão eu estava tapando o meu comentário. Vamos trocar aqui a volta. Achei! Mas, Ernest, e dando seguimento aqui ao nosso encerramento do AG Esportes de hoje, eu acho que é importante, eu acho que, sabe, que eu, como leiga, assim, da estratégia de futebol, mas analisando pela lógica os dois argumentos, tanto do Fausto quanto o teu, e do doutor Alexandre, eu acredito que a gente precisa dar mais um voto, na minha opinião, mais um voto. Vamos ver como é que vai ser esse jogo agora. Eu já dei todas que o Kudê precisava. Não, eu vou dar um outro exemplo. Eu vou dar um outro exemplo, tá? Mano Menezes, com um time muito inferior, foi vice-campeão brasileiro. No ano seguinte, o Mano não conseguiu fazer aquele time extremamente limitado e sem reforço ele não conseguiu fazer o time jogar. Caiu fora na mesma semifinal que o Kudê caiu fora esse ano no Gauchão. Talvez fez um início de campeonato brasileiro oscilante, exatamente como o Kudê está fazendo. Só que o Kudê tem material humano. O Mano Menezes foi execrado, foi dito como persona non grata no Beira-Rio. Agora o Kudê, as pessoas são apaixonadas, morrem de amores pelo Kudê. Eu vou só dizer uma coisa do Kudê. O Kudê parece aquele marido ou aquela mulher que te mete um guampão, vai embora, não quer saber de ti, depois tu quer aquela pessoa de volta. Tu não, volta pra mim, eu aceito o guampão. É isso que parece. É isso que parece, porque o Kudê fez exatamente isso com o Inter em 2020. Ele largou o Internacional. E ele já vinha 1 mês, 2 meses antes, criticando. Ele tinha pedido, se eu não me engano, ele pediu 5 vezes demissão naquele ano e o Inter não quis. Até que um dia ele foi. Aí o torcedor ainda é apaixonado pelo Kudê. Olha, só falta colocar o Kudê num pedestal.
E aí eu pergunto, quem é o Cudê na fila do pão? Tá, calma, meu comentarista. É isso aí, a gente já entendeu que aqui nós temos uma rivalidade na nossa dupla aqui. Ernest levanta a bandeirinha vermelha para o Cudê e Fausto segue com a bandeira verde para o Cudê. E a gente vai ver o que vai acontecer na quinta-feira que vem. Então, vocês já viram que não dá para falhar na quinta-feira a participação dos nossos comentaristas Fausto, Grezano e Ernest, porque vai dar um bate-papo e eu vou estar ali, ó, no meinho. Já vou mudar o visual, vou estar no meinho para que a gente possa fazer aqui uma mediação bacana para o nosso telespectador. Ernest, muito obrigado pela tua participação, tu enriquece, alegra, o Fausto também que teve que sair, vocês são assim, ó, importantíssimos, porque eu acho que a gente está alimentando, alegrando o telespectador que acompanha, e é importante essa rivalidade, nem tanto rivalidade, mas divergência de opiniões, com elegância, com equilíbrio. Vocês dois têm, e que eu fico orgulhosa, a GTV traz exatamente isso, um diálogo polido, um diálogo que tem que ter realmente dentro da análise do meio da comunicação. Então, fico muito orgulhosa, mandando um beijo grande para o nosso querido Ernest, avisando para o nosso telespectador, não saia da telinha, que agora nós vamos assistir os episódios da Diorlinda Viborosa. Ernest, a Diorlinda está fazendo sucesso nas ruas, sabia? Ah, que bom. Vou convidar uma hora de Olinda para vir fazer um bate-papo de bola, porque ela entende de futebol, viu? Tá valendo, tá valendo. Então, querido, deixa aqui um minutinho aqui de despedida tua aqui para o telespectador. Bom, o que eu posso dizer é que é aquilo que eu comentei antes. Eu acho que essa semana ela vai mudar a chave do Grêmio. Tem 2 jogos importantes e o Renato gosta de Grenal, ele sabe jogar Grenal. O Cudê ganhou os últimos 2, ganhou, mas de 8 ele ganhou 2 e perdeu 4, se eu não me engano, né? Então, e não sei, eu tô com medo dessa semana como Colorado, tenho medo de trocar de posição com o Grêmio no campeonato, mas vamos ver o que a semana nos aguarda. Não, vamos torcer aqui a nossa positividade, toda a torcida colorada emanando energia para a gente poder se manter firme e não ser essa sensação triste de ter que, nesse momento, ter que fazer uma mudança geral. Vamos tentar apostar que vai se recuperar. E eu tenho esperança que daí o Ernest vai vir com um pouco mais calmo, mais motivado. Se tiver 2 vitórias, pode ser que o Ernest venha um pouco mais alegre, sabe? né? Quem sabe? Então, não saia da telinha. Agora nós vamos para o episódio da Diorlinda Viborosa e após estaremos aqui com o clima-tempo para o nosso querido telespectador. Beijo, Ernest. Beijo, gente. Tchau, tchau. E aí, como é que tá todo mundo aí? Tranquila com essa chuva? Eu tô fazendo uma comida aqui especial, entendeu? Domingo. Me deu uma saudade das minhas amigas nessas horas, né? Até daquele falecido, aquele peste do traste do Juan, tô com saudade. Mas a vida é assim, minha filha. Não adianta também ficar esquentando a cabeça, que esquenta a cabeça é palito de fósforo, entendeu? Olha só. Vou mandar um áudio pra Marisol e depois um áudio para minha amiga Xana. Marisol, como estás, querida? Muy bien? Ai, que saudade. Tava aqui agora fazendo uma comidinha, me lembrando dos nossos jantares, onde eu conheci vocês através daquela coisa chamada Juan. Olha, querida, né? Depois de eu ver esse áudio aí, me manda alguma coisa, uma mensagem, um sinal de fumaça, alguma coisa, tá bom? Beijo, Marisol. Espero te ver em breve. Agora, pra Xana. Olá, Xana. Aqui quem fala é Diorlinda Viborosa. Sua loucona. Como é que tá, querida? Tudo bem? E Samuelzinho? Não? Tá bem ou não tá? Adoro Samuelzinho, sabe disso. Tô com saudade de você, por isso que eu tô ligando, né? Ligando não, mandando mensagem. Ai, a louca.
E essa comida que vai queimar daqui a pouco, né? Não pode queimar, não pode. Não pode porque sabe como é que é, né? Queimou a comida, queimou a história toda. Aí agora, sabe o que eu quero? É ouvir uma música que eu vou, né? Terminar os meus apetrechos aqui, montar minha mesa pra mim, pra minha gata, pra minha cachorra, entendeu? Minhas parceiras. E é isso. Diolinda Viborosa tá na área. Qualquer coisa, liga lá, 141, AGTV, e vem me ver aqui, ó. Glamour, é comigo. Beijo, cadê o meu som? Legião Urbana, a melhor banda pra mim. Gosto de ver você dormir, que nem criança com a boca aberta. O telefone chega sexta-feira, aperto o passo por causa da garoa. Impresso de tarde e meia, a gente chega na sessão das 10. Hoje eu acordo ao meio-dia. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I chose to be happy. Estamos de volta dos comerciais e vocês devem ter visto a Diolinda Viborosa sempre encantando aqui nas telinhas. Ela, olha, ela tá contagiando já nas ruas, gente. Se você reconhecer a Diolinda, baixe, faça uma foto, manda para o WhatsApp, porque tá vindo aí uma mega promoção discretíssima. É óbvio que não, vai estar em todas as redes sociais, vai ser uma grande sensação, porque Diolinda está abafando nas ruas, ela movimenta. E a gente tem essa grande novidade, vocês devem ter visto agora no intervalo, que é um novo programa que estreia nesta quinta-feira, dia 20 de junho, o programa Conversando Negócios com Marta Sarmento. Esse programa realmente vem trazendo movimento para o mercado do pequeno e médio empreendedor, trazendo muitos negócios, muitas trocas. Tenho certeza que vocês vão adorar. Eu já estou ansiosa para assistir na telinha na quinta-feira, dia 20 de junho, às 19 horas. Todas as quintas-feiras, um novo programa às 19 horas, Conversando Negócios com Marta Sarmento. E eu quero trazer aqui na telinha para vocês um pouquinho das convidadas de quinta-feira da estreia, do programa de estreia. Você vai poder acompanhar nas redes sociais, sempre vai ter as informações dos convidados e do tema. O tema desta quinta-feira de estreia é comunicação. Então, vamos trazer aqui na telinha, nós temos aqui, ó, Conversando Negócios com Marta Sarmento. As convidadas da estreia é Graziela Duarte, Adriana Ferreira e Tatiana Teles, com o tema comunicação. Esse programa tá imperdível, então já fica aí a dica, siga Conversando Negócios, Marta Sarmento com o Temudo e a GTV, para você acompanhar tudo que está acontecendo aqui na GTV _, canal 141 _ Sou TV, para você saber tudo que está acontecendo na programação da GTV. Então, aqui temos também essa grande novidade, que é o evento Soldiers Arena, que vai acontecer no dia 31 de agosto,
nós vamos ter esse grande evento do MMA lá em Igrejinha, que vai trazer e motivar o esporte das lutas. Então, aqui um pouquinho dos uniformes que já estão prontos. Muito lindo para esse grande evento que vai acontecer. Teve que ser adiado em virtude dessas enchentes, mas agora vem com todo vigor aí para trazer os atletas e o esportes para as telinhas da GTV. Você vai poder conferir aqui junto conosco. Então, tem essa grande novidade, já convido você a se programar para quinta-feira, essa nova estreia, 19 horas, bote no seu reloginho para você acompanhar. Você pode acompanhar em casa, na televisão, você pode acompanhar no celular, na rua, aonde você estiver. Basta baixar o aplicativo Sou TV e assistir, porque a TV aberta do futuro não tem fronteiras. A GTV sempre à sua disposição, ao seu alcance. Então, vamos agora ao clima-tempo. Vamos ver o que nos espera o clima-tempo. Nós temos aqui Porto Alegre com 24 graus de temperatura nesta terça-feira, 21 graus em Santo Ângelo, 23 Uruguaiana, 22 Bagé. Podemos observar pelo mapa do Rio Grande do Sul que nós temos já um mapa um pouco mais livre de chuvas. Nós temos aqui, ó, na região da Serra Gaúcha, né, e norte do Rio Grande do Sul, lá na região também de Santo Ângelo, ali não chega a ser Santa Rosa, mas na região aqui, Carazinho, nessa região nós vamos ter aqui um pouquinho de chuva e Serra Gaúcha. Essa chuva, ela não tem muita intensidade, ela é em algumas regiões, e ela vem com bastante descarga elétrica. Já nesta terça-feira, Santa Catarina, nós temos 25 graus em Florianópolis, 21 em Chapecó, 20 Lages, e essa chuva ali da Serra se estende aqui para a região da Serra de Santa Catarina, na região de Lages. Então, mas segue ali o litoral todo sem chuva, né? Um litoral com tempo de sol, um pouquinho de névoas, nuvens no céu, mas nada de chuva. Já estado do Paraná, nós temos 24 graus em Curitiba, 28 Londrina, 25 Cascavel, céu aberto, todo o estado do Paraná livre de chuva. Gente, o estado do Paraná tem sido abençoado e privado desses volumes de chuva, em Santa Catarina também. Vamos ver amanhã o que nos espera na quarta-feira. 23 graus em Porto Alegre, 21 Santo Ângelo, 21 Uruguaiana, 20 Bagé. Já observamos aqui pelo mapa do Rio Grande do Sul que essa massa de ar frio com ar quente, né? Porque a gente ainda segue com uma temperatura até alta para esse início, né, do inverno. Nós temos aqui um mapa que mostra, assim, não chuva com volume, mas sim aquela chuva esparsa, aquela chuva fraquinha que vem, que incomoda, aquela umidade pairando pelo nosso estado do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui estado de Santa Catarina, 28 graus em Florianópolis, 21 em Chapecó, 21 Lages. Segue aquela chuvinha esparsa que pode afetar lá a região de Lages, na Serra, alguma coisa no litoral, na divisa Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas nada de muito volume, aquela chuvinha leve e que vem assim trazendo umidade, né? Nós temos aqui estado do Paraná, 23 graus em Curitiba, 26 Londrina, 24 Cascavel nesta quarta, e também segue clima seco, tempo firme, muito sol no estado inteiro do Paraná. Vamos ver na quinta-feira o que nos espera. Quinta-feira teremos uma redução na temperatura, Porto Alegre com 20 graus de temperatura, 23 Santo Ângelo, 21 Uruguaiana, 17 Bagé. Já podemos observar um cenário um pouquinho mais livre daquela massa de chuva. É sim uma chuva que vai passar, nós teremos chuva aqui em Porto Alegre, mas não com muita intensidade, é uma chuva mais leve. É aquela chuvinha que, em virtude dessa mudança do clima, da temperatura que está se ajustando. Então, teremos uma chuva passando, mas nada de volumes extensos, um pouco. Chuva para, chuva para. Nós teremos na quinta-feira, Santa Catarina, 25 graus em Florianópolis, já dá uma queda um pouco na temperatura, que também está muito alta nessa época. 20 graus em Chapecó, 18 Lages. Lages já começa a ter uma temperatura mais agradável, né, para o clima de inverno. Ali também pairando um pouco de chuva na Serra, aquela chuvinha, sabe, fraquinha, aquela chuvinha constante que também vai manter a umidade na região. Nós temos aqui estado do Paraná, 23 graus em Curitiba, 27 Londrina, 24 Cascavel, possibilidade de chuva lá na região de Cascavel nesta quinta-feira.
Vamos ver na sexta o que nos espera. Bom, agora o mapa realmente dá aquela reversão, né, radical. Então, a gente pode ver que na sexta-feira a gente já viu um mapa com um volume intenso de muita chuva aqui no estado do Rio Grande do Sul. 20 graus em Porto Alegre, 22 em Santo Ângelo, 23 em Uruguaiana, 18 em Bagé. Mas isso sim, essa massa que paira por todo o estado, a gente pode ver pela complexibilidade dela, é uma massa densa com muita chuva. Esse azul escuro, ele demonstra nas regiões que ela tem uma densidade muito grande de volume de chuva. Então, nós vamos ter muito volume de chuva na sexta-feira, tá? Em todo o Rio Grande do Sul, litoral gaúcho, litoral catarinense, né? A gente vê que se estende aqui para Santa Catarina, bastante volume de chuva na sexta-feira. Teremos Florianópolis com 23 graus, 21 Chapecó, 17 em Lages, no estado de Santa Catarina, e seguindo Paraná na sexta, 20 graus em Curitiba, 25 Londrina, 24 Cascavel, e seguindo o estado abençoado que está aqui no sul do Brasil, que é o estado do Paraná, que o caminho da chuva não tem passado por lá. E nós temos, sim, uma preocupação, porque nós estamos, sim, com um aumento na cheia dos rios. Tanto aqui a gente pode ver essa abundância de massa de chuva, tanto na serra como no litoral e como também na região central. Então, vamos ver a movimentação dessa densidade de chuva da sexta-feira. Ela vem como uma massa densa, né? Vocês podem ver que ela vai e se movimenta. Vamos ver na quinta-feira a movimentação de onde ela vem. Então, a gente pode ver pela movimentação que essa massa de chuva densa, ela vai se formando, final da quinta-feira, vamos ver quando que ela vai atingir. Ela vem se formando aqui da Argentina, e aí vamos ver no início vamos ver aqui, trazendo na sexta-feira da meia-noite, ela vai se formando, ela passa, vem da Argentina, vem do Uruguai, ela se une, é com duas frentes que se unem e vão provocar essa densidade em todo o estado durante a manhã, madrugada, e vai, né, se deslocando no final do dia. Então, no final do dia de sexta-feira, essa massa passou, mas então vai ter esse volume de chuva muito intenso que vai chegando no estado na madrugada, na manhã de sexta-feira, perdura a tarde inteira, o dia inteiro, e ela se desloca para o Oceano Atlântico no final de tarde. Então, nós trouxemos aqui um pouquinho do cenário do clima-tempo, que já nos preocupa um pouco, né? Porque a gente tem bastante já cheia dos rios, mas essa semana ainda vai estar menos, vai dar para dar essa baixa nos rios, porque sexta-feira vem intensidade de chuva com muito volume de água. Então, temos que estar em alerta e antenados nas regiões que mais podem ser afetadas. Então, deixamos um beijo grande para o nosso telespectador e nos encontramos na quinta-feira ao vivo ao meio-dia. E lembrando que quinta-feira teremos aqui os comentários, as informações do esportes com o Peleia MMA, trazendo informações com a nossa querida Jéssica sobre o esporte das lutas. E na quinta-feira teremos a estreia desse novo programa na grade aqui da GTV, com muito conteúdo, muita informação feita para você, querido telespectador. Um beijo grande, até quinta-feira ao vivo para vocês. E sigam hoje às 8 horas da noite, acompanhando aqui o nosso jornal AG News também.